Há um momento na vida em que cada um de nós é chamado a decidir, não com palavras grandiosas, nem sob aplausos, mas no silêncio da própria consciência. Um momento em que percebemos que continuar como estamos não é mais suficiente, que existe uma distância entre o que somos e o que sabemos que podemos ser. E é nesse instante, breve e intenso, que nasce a decisão mais importante de todas: viver como alguém destinado a vencer. Pensar e agir como quem já se comprometeu com a grandeza não é um gesto isolado. É uma escolha diária, feita nos pequenos detalhes, nas ações silenciosas, na firmeza que ninguém vê. A vitória não começa quando o mundo te reconhece. Começa quando você se reconhece como alguém capaz de moldar o próprio destino. E se você está lendo estas palavras agora, não é por acaso. Algo em você já se recusa a aceitar a mediocridade como destino. Algo em você já entendeu que a vida extraordinária não é privilégio de poucos, mas recompensa dos que ousam pensar diferente, agir diferente, persistir diferente. Por isso, antes de avançarmos, peço apenas uma coisa: esteja aqui por inteiro. Permita-se ser desafiado. Permita-se ser elevado, porque o que está prestes a ser compartilhado não é apenas informação, é transformação. E se já sente essa força despertando aí dentro, aproveite este impulso. Conecte-se a esta comunidade que acredita na disciplina, na clareza e na ação como ferramentas da verdadeira liberdade. Inscreva-se agora. Junte-se àqueles que decidiram pensar grande, agir com propósito e viver como líderes da própria história. Agora, vamos seguir adiante, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que você vinha esperando. Capítulo 1. Domine a sua mente. Antes de querer dominar o mundo, tudo começa dentro. Antes de qualquer conquista no mundo externo, é preciso vencer as batalhas invisíveis travadas no mundo interior. Napoleon Hill, ao estudar os maiores realizadores de sua época, concluiu que o sucesso não era fruto do acaso nem da sorte, mas da força mental inabalável cultivada silenciosamente. A mente é o verdadeiro território onde a vitória ou a derrota se definem. É ali, nos pensamentos não vigiados, nas crenças que você aceita sem questionar, que o seu destino começa a ser moldado. E é por isso que aqueles destinados ao sucesso desenvolvem a habilidade de governar seus próprios pensamentos antes de tentar governar qualquer circunstância externa. Você não pode permitir que sua mente seja como um terreno abandonado, onde ervas daninhas crescem livremente. Precisa cultivar ideias nobres, visões fortes, intenções elevadas. Precisa ser o arquiteto dos seus próprios pensamentos. E isso exige disciplina, exige vigilância, exige presença. Pense nisso. Cada pensamento repetido é como um tijolo, um constrói, o outro destrói. Se você repete dúvidas, limitações e medos, está erguendo um castelo de areia. Mas se repete fé, determinação e clareza, está erguendo uma fortaleza capaz de suportar qualquer tempestade. A pergunta é: qual construção você está alimentando hoje? Capítulo 2. Adote a atitude de um construtor, não de um reativo. Os que pensam como bem-sucedidos não esperam que a vida aconteça. Eles fazem a vida acontecer. Enquanto a maioria reage às circunstâncias, eles criam circunstâncias. Enquanto muitos lamentam as condições, eles desenham novas realidades. Hill observava que o fracasso raramente é causado pela falta de talento. Ele nasce, quase sempre, da falta de iniciativa, daquela hesitação silenciosa que transforma sonhos em memórias inacabadas. Agir como quem é destinado a vencer significa se colocar em movimento antes que o medo tenha tempo de se instalar. Significa dizer sim às oportunidades e não às desculpas. Significa trabalhar com a confiança de que o universo conspira a favor dos que agem com clareza e coragem. A ação precede a realização.
E agir mesmo quando imperfeito é superior a esperar por condições perfeitas que jamais virão. Pare e pergunte a si mesmo: hoje, estou esperando algo acontecer ou estou fazendo algo acontecer? O futuro que você deseja não vai bater à sua porta enquanto você hesita. Ele será construído com cada decisão que você toma agora, mesmo as menores, mesmo as silenciosas. Capítulo 3. Decida quem você quer ser e comporte-se. Como essa pessoa, existe uma pergunta que pode redefinir a trajetória de uma vida. Quem eu preciso ser para conquistar o que desejo? E não basta apenas responder, é preciso agir em coerência com essa resposta. Quem é destinado ao sucesso não se comporta como quem está tentando, se comporta como quem já assumiu sua identidade vencedora. Seus pensamentos, sua fala, suas escolhas e sua energia refletem essa decisão. Não se trata de fingir, trata-se de encarnar, de trazer para o presente a postura, a disciplina, a firmeza que normalmente associamos a um futuro distante. Napoleon Hill dizia que o universo responde à vibração da nossa convicção, não à hesitação dos nossos desejos. Portanto, se você quer ser tratado como um líder, pense, fale e haja como um líder. Se deseja ser reconhecido como referência, porte-se como referência mesmo quando ninguém estiver olhando. A verdadeira transformação começa quando você decide viver hoje como a pessoa que sempre quis ser. Capítulo 4. Cultive a perseverança implacável. Quem pensa e age como um vencedor sabe, a estrada até o topo é pavimentada com pedras de tropeço, não com tapetes vermelhos. A diferença crucial não está em evitar os obstáculos, está em desenvolver uma resistência interna tão poderosa que nenhum obstáculo seja capaz de deter o avanço. Napoleon Hill apontava que a perseverança é uma qualidade indispensável aos que alcançam a verdadeira realização. Não é o talento que separa os medianos dos extraordinários, é a habilidade de continuar, mesmo depois de fracassos, rejeições, quedas e dúvidas. Persistir quando tudo vai bem é fácil. Persistir quando as circunstâncias gritam para que você desista, isso é raro, e é aí que os grandes se revelam. Pense, quanto você realmente suporta sem abandonar o que acredita. A sua capacidade de resistir, de levantar uma vez mais do que caiu, é o que determinará se seus sonhos serão arquivados ou realizados. Não importa quantas vezes você escorregue, o que importa é a quantidade de vezes que você se recusa a ficar no chão. Capítulo 5. Faça mais do que é esperado. Sempre existe uma lei silenciosa entre aqueles que constroem grandeza. Eles sempre entregam mais do que o mínimo. Eles se destacam não porque são obrigados, mas porque decidiram que sua assinatura seria a excelência. Hill ensinava que o hábito de fazer mais do que o combinado é um dos pilares ocultos do sucesso. Não se trata apenas de ser eficiente. Trata-se de deixar uma marca de excelência em tudo o que se toca. Quando você entrega mais, cria uma energia que reverbera. Oportunidades se multiplicam, portas se abrem, aliados surgem. Não porque você pediu, mas porque você se tornou digno. A maioria das pessoas vive sob a filosofia do mínimo esforço. E é por isso que se afogam na mediocridade. Aqueles destinados à grandeza não perguntam quanto eu preciso fazer. Perguntam quanto eu posso entregar para exceder todas as expectativas, inclusive as minhas. Seja essa pessoa. Deixe o seu trabalho falar tão alto que o mundo não consiga ignorar. Capítulo 6. Proteja a sua energia com disciplina. A mente de um vencedor é como um campo fértil. Mas até mesmo o solo mais fértil pode ser infestado se não for protegido. Aqueles que pensam como bem-sucedidos são seletivos com o que permitem entrar em sua mente, em sua rotina, em seu círculo. Eles entendem que a energia é um recurso precioso e não a desperdiçam com conversas vazias, distrações inúteis ou ambientes tóxicos.
Napoleon Hill observava que os homens mais extraordinários da história eram implacáveis na proteção de sua energia mental. Eles selecionavam suas influências como um jardineiro escolhe as sementes que planta. A cada dia, pergunte-se: essa atividade, essa pessoa, essa escolha fortalecem a minha energia ou drenam minha força? Corte sem piedade o que diminui sua frequência. Cercar-se do que é pequeno inevitavelmente torna seus sonhos pequenos. Seja intransigente com aquilo que coloca no seu campo mental. Sua vida inteira será moldada pelas fontes que você permite influenciar sua mente. Capítulo 7. Estabeleça metas claras e intransigentes. Nada é mais perigoso do que navegar sem destino. Quem pensa como um vencedor não acorda esperando que o dia diga o que fazer. Ele já sabe para onde está indo. A clareza de propósito é uma força que magnetiza resultados. Napoleon Hill foi categórico. Um objetivo definido é o ponto de partida de toda conquista. Sem uma meta clara, mesmo o maior talento se perde em desvios irrelevantes. Suas metas devem ser tão nítidas que você consiga descrevê-las com detalhes. Deve ser capaz de senti-las como se já fossem realidade e, principalmente, deve agir todos os dias como quem está inevitavelmente se aproximando delas. Metas vagas geram resultados vagos. Metas precisas geram movimento preciso. Hoje, se ainda não definiu suas grandes metas com absoluta clareza, pare tudo e defina. Sua energia só encontra direção quando seu propósito é cristalino. Não siga adiante sem saber exatamente o que está construindo. Capítulo 8. Treine sua mente para ver soluções, não problemas. Uma das características mais evidentes de quem é destinado a ser bem-sucedido é a capacidade de enxergar soluções onde outros só veem problemas. Essa não é uma habilidade que nasce por acaso. É cultivada, treinada e reforçada diariamente. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um ímã, atrai aquilo em que se concentra. Se você alimenta sua mente com medo, dúvida e impossibilidade, é exatamente isso que começará a encontrar em cada esquina. Mas se treinar seus olhos para buscar possibilidades, alternativas e novos caminhos, a vida se transforma num terreno fértil de oportunidades. O hábito de buscar soluções é um exercício de consciência. Toda vez que a mente tentar focar na dificuldade, desvia conscientemente para a pergunta: qual é o próximo passo possível? Não precisa ser o passo perfeito, apenas o próximo. Os grandes realizadores que Hill estudou não eram imunes aos problemas. Eles apenas se recusavam a ficar paralisados diante deles. Quando uma porta se fechava, eles não se lamentavam. Construíam outra. Você precisa entender que cada problema é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de desafio. Cada obstáculo carrega consigo uma lição, uma habilidade latente, uma força ainda não despertada. Treinar sua mente para enxergar isso não é positivismo ingênuo. É inteligência estratégica. É a diferença entre quem constrói e quem reclama. A próxima vez que se deparar com um problema, respire fundo e pergunte: o que isso está me ensinando? Que habilidade posso desenvolver aqui? Como posso transformar isso em um trampolim e não em um muro? Essa postura, repetida com consistência, mudará para sempre o modo como você se relaciona com a vida. Capítulo 9. Trabalhe em si mesmo, mais do que em qualquer outra coisa. Jim Rohn, grande pensador do desenvolvimento pessoal, afirmava que trabalhe mais duro em si mesmo do que no seu trabalho. Napoleon Hill, décadas antes, já havia entendido essa verdade universal. Você não atrai o sucesso apenas pelo que faz, mas principalmente pelo que se torna. Aqueles destinados à realização compreendem que o autodesenvolvimento é uma prioridade, não um luxo. Eles investem tempo, energia e recursos para expandir sua visão, fortalecer sua mente, desenvolver suas habilidades.
Eles sabem que seus resultados são um reflexo direto do nível de consciência que atingiram. Você pode mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de estratégia, mas se não mudar a si mesmo, nada mudará de verdade. Sua mente é o seu maior ativo. Sua capacidade de pensar com clareza, decidir com firmeza e agir com consistência é o que determinará até onde pode chegar. Não espere que o mundo melhore para então evoluir. Evolua e o seu mundo melhorará automaticamente. O seu crescimento interno precede todas as conquistas externas. Ler, estudar, refletir, meditar, praticar, investir em sua evolução, tudo isso deve estar no centro da sua rotina. E lembre-se, ninguém fará isso por você. A responsabilidade é inteiramente sua. Cada passo que você dá em direção ao seu aprimoramento pessoal é um passo que aproxima seus sonhos da realidade. Capítulo 10. Construa resiliência emocional. Os ventos contrários são inevitáveis. Haverá críticas, rejeições, atrasos, frustrações. Haverá dias em que tudo parecerá desmoronar. Mas a diferença entre os que desistem e os que vencem está na resiliência emocional. Napoleon Hill observava que todos os grandes realizadores possuíam a habilidade de manter a estabilidade interna, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Eles entendiam que emoções são passageiras, mas decisões precisam ser firmes. Você precisa aprender a administrar suas emoções como um mestre administra seu ofício. Não se trata de suprimir sentimentos, mas de não ser governado por eles. Quando o medo surgir, avance com coragem. Quando a dúvida sussurrar, reafirme sua fé. Quando a raiva tentar tomar conta, responda com sabedoria. A resiliência emocional é construída na prática diária, nos pequenos enfrentamentos, nas escolhas conscientes de manter a calma, a presença e a clareza mesmo sob pressão. Quanto mais você se fortalece emocionalmente, menos dependente se torna das circunstâncias externas para agir. E essa força interna, silenciosa e implacável, será o seu verdadeiro diferencial. Enquanto a maioria sucumbe às emoções voláteis do momento, você seguirá firme, guiado não pelo que sente, mas pelo que decidiu construir. Capítulo 11. Domine a arte da paciência. Estratégica. Os que conquistam grandes feitos não são apenas aqueles que agem com intensidade, são também os que sabem esperar com inteligência. Napoleon Hill enfatizava que a natureza não se apressa, mas tudo é realizado. A semente não se transforma em árvore da noite para o dia, assim como a construção de uma vida extraordinária não se dá por explosões de esforço, e sim por ciclos consistentes de ação e paciência. A paciência estratégica não é passividade. É a ciência de agir quando é hora de agir e saber esperar quando é hora de amadurecer. Muitos desistem no estágio em que tudo parece silencioso, acreditando que nada está acontecendo. Mas é no invisível que a verdadeira transformação opera. Você precisa confiar no processo tanto quanto confia no esforço. Trabalhe duro, seja diligente. Mas entenda que os frutos vêm no tempo certo. Sua função não é arrancar a planta para verificar se ela cresceu, mas regá-la, protegê-la, fortalecê-la até que surja naturalmente. Toda construção sólida respeita o tempo. E você, se deseja algo duradouro, também deve respeitar. Aqueles que pensam como bem-sucedidos sabem que não é quem corre mais rápido que vence, mas quem sabe dosar velocidade com consistência e visão de longo prazo. Capítulo 12. Adote o compromisso com o aprendizado contínuo. Nada é mais perigoso para quem busca a realização do que acreditar que já sabe o suficiente. O aprendizado é o que renova a mente, expande a percepção e aprimora a estratégia. Napoleon Hill relatava que os grandes homens que conheceu eram todos eternos estudantes da vida. O compromisso com o aprendizado contínuo
É uma marca registrada dos que pensam e agem como campeões. Eles leem, observam, questionam, testam, absorvem. Sabem que a mente que se fecha para novas ideias também se fecha para novas oportunidades. Você deve se tornar um aprendiz vitalício. Não importa quantas conquistas já tenha alcançado, sempre haverá algo mais a ser descoberto, algo mais a ser refinado. O mundo muda, as circunstâncias evoluem, e quem não se atualiza inevitavelmente fica para trás. Faça da busca pelo conhecimento uma prioridade diária. Leia livros que expandam seu pensamento. Escute aqueles que já trilharam caminhos de excelência. Estude suas próprias derrotas e vitórias. O conhecimento aplicado será sempre a vantagem competitiva que ninguém poderá tirar de você. Capítulo 13. Construa uma visão tão forte que nenhuma tempestade possa apagar. A visão é o farol interno que mantém os bem-sucedidos em movimento, mesmo nas noites mais escuras. Sem visão clara, qualquer dificuldade parece insuperável. Com visão forte, até a maior das tormentas se torna apenas uma etapa do caminho. Napoleon Hill descrevia que todos os grandes realizadores possuíam uma imagem mental vívida de onde queriam chegar. Eles não apenas desejavam, eles visualizavam com detalhes, sentiam com intensidade, viviam antecipadamente a realidade que estavam construindo. Você precisa ter uma visão tão impregnada em seu coração que nenhuma crítica, nenhuma falha, nenhuma decepção consiga apagar. Essa visão será o seu combustível silencioso. Quando a motivação falhar, e ela falhará, será a clareza da sua visão que te manterá avançando. Visualize o que deseja todos os dias. Veja-se já realizado, já vitorioso, já vivendo aquilo que tanto almeja, e então haja como se fosse inevitável, porque para quem sustenta uma visão com fé e ação, o impossível se curva. A jornada de quem já decidiu pensar e agir como alguém destinado a ser bem-sucedido não é um evento isolado, é uma filosofia de vida, é um conjunto de hábitos, escolhas e padrões mentais cultivados deliberadamente dia após dia. A vitória não é um golpe de sorte, mas o resultado inevitável de uma mentalidade alinhada com o propósito, a disciplina e a ação consciente. Ao dominar sua mente, agir com iniciativa, persistir apesar dos obstáculos, superar suas emoções, proteger sua energia, definir metas claras, aprender continuamente e sustentar uma visão inabalável, você não apenas se aproxima do sucesso, você se torna o tipo de pessoa para quem o sucesso é uma consequência natural. E agora que percorremos juntos essa estrada, quero te fazer um convite ainda mais sério. Se estas palavras acenderam em você a chama do comprometimento verdadeiro, siga conosco. Inscreva-se. Esta é uma jornada que não termina aqui. A cada novo passo, a cada nova prática, você se aproxima ainda mais da pessoa que nasceu para ser. Lembre-se, você não está competindo com ninguém além da sua própria versão anterior. A cada decisão, a cada escolha, você escreve seu destino. E o futuro pertence àqueles que pensam grande, agem com coragem e se recusam a aceitar menos do que a vida extraordinária que podem construir. A escolha está diante de você. Pense como um vencedor. Haja como um vencedor. E com o tempo, ninguém poderá negar a grandeza que você cultivou.